Então, independente de ser Natal ou Ano Novo, meu ciclo pessoal, ele está dentro de uma vibração específica. Eu tenho que trabalhar aquela vibração para mim, porque senão tanto faz ser Ano Novo, Natal, ser feriado, ser Carnaval, tanto faz. Eu não vou conseguir resultados se eu não potencializar aquilo que está disposto para mim. Então, o nosso Natal foi muito sem graça esse ano. Foi muito. Meus pais estavam lá em casa, a gente estava na beira da praia, tinha tudo para ser muito lindo. Foi muito gostoso, mas foi bem sem graça. Não teve muita. Quase que a gente não espera da meia-noite para. Pra comer. Já o Ano Novo foi bem melhor, porque já tinha uma visão diferente e teve um rito que eu fiz de fim de ano. Todo final do ano eu faço um rito de fechamento. A gente precisa fechar esses ciclos de uma forma legal. A gente apresenta aquilo que a gente chama de queima de karma. Não no sentido dos karmas que a gente tem de vida, que você vai se livrar deles. Não, mas tudo aquilo que pode trazer problemas pra gente. Tudo aquilo que a gente passou durante o ciclo anterior, o ano de 2024, que porventura trouxe problema. Por exemplo, se você levou um não, se você teve um fracasso de alguma forma, se você teve alguma desilusão, se você teve um rompimento de relacionamento, se você teve uma enfermidade, se faleceu um ente querido seu, tudo aquilo tem que ficar no ano. Você não pode levar isso para lá. Por exemplo, a pessoa que separou o casamento, tá? Divorciou no ano de 2024. Virou o ciclo, ela tem que deixar aquilo para trás. Porque já não basta todo o trabalho que dá fazer isso, divorciar, lidar com questões jurídicas e passar dor de cabeça, burocracia, mais o sentimento que talvez ainda esteja ali magoado. Então a gente tem que deixar isso para trás. E às vezes só com a nossa força a gente não consegue. Às vezes, não, vou deixar para trás, tudo bem, superei, mas na verdade não. Você escuta uma musiquinha, lembra do bonitão. Né? Sente um cheiro, lembra da bonita. E aí a gente faz esse rito de fechamento, é um rito coletivo. A gente fazia esse rito sempre em casa, sempre só para nós mesmos ali. A Carol começou a atender um grupo de mulheres presencial, e aí ela fazia esses ritos fechado com o grupo de mulheres, e a gente expandiu, depois das nossas iniciações, a gente expandiu para fazer isso de maneira coletiva, onde a gente passa, né, a receita, por assim dizer, para as pessoas fazerem em casa junto, com um ponto de contato, e a gente em casa, no nosso altar, a gente apresenta tudo aquilo. E o fechamento desse rito foi no dia que foi o ponto mais alto da lua minguante do ano passado. Foi o penúltimo dia do ano novo ali, do ano de 2024. Penúltimo dia mesmo ali. E a gente jogou todos aqueles pedidos, todas aquelas colocações, intenções no mar. A gente jogou no mar. A gente desceu lá e queimamos ali e jogamos no mar. Com um ato simbólico mesmo de deixar para trás. Então muita gente participou disso, muita gente relatou coisas boas. Então são pontos que faz a nossa vida ter um pouco mais de sentido e um pouco mais de resultado. As pessoas perguntam, por que você tem resultado? Onde que a numerologia funciona na sua vida? Onde que a astrologia funciona na sua vida? Quando a gente coloca a intenção em cima disso e faz realmente isso acontecer, trabalhando em cima dos pontos cíclicos. Não adianta nada saber que eu sou aquariano, né? Aquariano só tem defeito, não é verdade? Aquariano, ele é o quê? Ele é chato, ele é presunçoso, ele é arrogante, é o lado negativo. Mas o lado positivo, tem um monte de coisa boa. Só que se contar só esse ponto do signo, não voga muita coisa. Muita gente é aquariano. Agora, se eu souber qual ciclo eu estou, qual é o planeta, ou o signo, ou a conjunção que está regendo a minha vida naquele momento, qual é o ciclo numerológico que eu estou, dentro da Cabalá, da Árvore da Vida, existem associações que eu posso fazer para saber qual é o momento que eu vou viver daqui até o Carnaval, por exemplo. O que eu posso escolher de bom, o que eu posso escolher de... O que eu posso tentar evitar para não passar por problemas. Qual que é o ciclo lunar que você está? Porque Exatamente. Esse é todo mundo pode usar e muita gente deixa de lado esse que é um conhecimento ancestral e que está ali para todo mundo usar. E dentro dessas 4 fases mais importantes da Lua, que a gente tem durante os 28 dias em média, a gente consegue trabalhar a atração, o desapego, e ainda prolongando, né, esses ciclos, a gente tem durante o ano, esse ano do dia 1º de janeiro até o dia 31, a gente tem os 8 portais da natureza, que são muito importantes, e a gente tinha feito essa comemoração um pouco antes do Natal, que foi por volta ali do dia 20. Então a gente tinha feito também o ritual no dia 21, alinhado com a Lua, alinhado com essa energia de que você estava finalizando o ano, agradecendo por aquele ano, e a gente vai entrar agora no ano 9, a gente entrou, né, no ano 9. Então era necessário esse desapego, essa gratidão por todos os ciclos que a gente viveu, por todos os ciclos que a gente encerrou, para que a gente começasse essa energia de 2025, isso numerologicamente, que já é um número diferente,
de uma maneira limpa, de uma maneira desapegada, porque a vida vai trazendo esses ciclos para que a gente aprenda e para que a gente use essas energias de uma maneira inteligente. Então, a lua, ela vai transformando, vai mudando do mesmo jeito que o ser humano precisa. Ela está ali para lembrar a gente toda noite que o ser humano, ele é cíclico. Principalmente as mulheres, elas são cíclicas. Então, quando você alinha astrologia, numerologia, esses conhecimentos de magia e de conhecimento ancestral, é impossível não ter resultado. O 9 é o número de finalização. Sim. E foi né? foi encerramento. Então, por isso que a gente está com uma energia diferente entrando em 2020. A sensação já é, né? A gente que trabalha e percebe os campos vibratórios, a sensação de início de 2025 de uma energia meio que o começo de algo diferente. Eu sinto ela pelo menos assim, não sei se é pelo meu mapa, pela minha astrologia, Sim. né? Eu sou o último signo do zodíaco, sou peixes. É aquele que é conectado com todo mundo, Então, que sente muito isso, porque o peixe tem essa ligação direta com... E é destino 11, igual você. Então, Destino 11, isso. E eu tenho uma pergunta muito especial, já vou aproveitar minha consulta online, voltando de férias aqui, que eu não entendi, mas eu fiquei pensando, gente, esse negócio faz sentido, né? Tinha uma parte escrita aqui no meu... gente, eu fiz o meu! E vou fazer o outro ainda. Eu trouxe o mapa dela pronto, Eu tô impresso aqui, ó. impresso aqui porque vou começar o ano de 2025 arrasando, né? Não tem. E eu falei, gente, Você fez com o professor, né? Claro que com o professor. O melhor, vou fazer com quem, gente? O melhor, não. E vou fazer com a Caroline também, porque ela vai contar depois o que ela estava falando antes, que começou a ficar muito interessante ali, relacionamentos, não foi, Carol? sim, com os mapas a gente consegue Isso. saber mais ou menos ali, porque a vida é feita de escolhas, né? Então, mas os astros, eles vão mostrar uma certa tendência que você tem nos relacionamentos, no trabalho, na carreira, em casa. Então, a gente fala que ele é o fofoqueiro. Mesmo que você não me contasse, eu consigo ver através do seu mapa aonde você vai ter pontos que vão ser necessários intervenção, seja de polaridade, seja da numerologia, seja de banhos, enfim. Interessante, que é exatamente. Eu depois eu pergunto isso, mas uma coisa que vem muito, um questionamento interno que eu acredito que seja da grande maioria, é, por exemplo, né, a gente recebe igual o mapa. Aí você tem lá, você consegue enxergar alguns períodos de turbulência. E era exatamente isso que eu queria perguntar. Porque a gente consegue mexer nisso e passar por esse período um pouco mais... Sim, você consegue direcionar essa energia que está voltada para você de uma maneira inteligente. Não quer dizer que você não vai ter problemas na vida. Todo mundo tem que passar até mesmo para a gente evoluir. Mas você consegue direcionar isso para que seja de uma maneira mais sutil. Leve. Mais leve. E que tenha de fato um fundamento. Porque se você tá vendo que a sua vida tá repetindo o ciclo, você tá ali toda hora batendo cabeça. Por quê? O que tá acontecendo? Por que eu tenho que passar por isso de novo? Tudo tem uma mensagem. Então, a gente falou da última vez sobre os números, né, os números negativos. E depois de eu ver eu já sabia, mas quando eu vi, eu falei, não, tá aqui, né? Porque aqui você muda o nome do além. E aí vem que antes eu tinha e depois eu vim com mais três sequências de número negativo, é muita coisa, né? Então você percebe que às vezes você muda o nome e aquilo que não estava tão bom assim fica pior. E faz por uma besteira, né? Vou mudar meu nome. Achei bonitinho. Você achou bonitinho os números negativos? Não, eu achei esse nome bonitinho. Vou pegar um pra mim. Bonitinho. É uma frase, fica muito chique, né? Vamos colocar. E voltando para minha pergunta, é que no mapa, né, que eu estava lendo, estava escrito assim que eu tinha a possibilidade de viver em uma vida todos os, como se fala, Desafios. Todos os desafios. Eu falei, gente, é por isso que minha vida é desse jeito, não é possível. Isso acontece quando a pessoa tem um termo no mapa que se chama número de desafio, quando aparece o número 0. Né? Então, por exemplo, o número 0, ele dentro de uma questão matemática, ele funciona como se não fosse nada, ele não tem quantidade. Dentro do conceito astrológico, ele representa o todo. Numerológico. Numerológico. Nesse contexto energético, ele representa o todo. Então, por exemplo, quando a gente tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para voltar no 1 de novo, é o 1 mais o 0. Então, dentro desse 10, existe essa totalidade ali. E o 0, ele representa esse todo.